Muito bem, olá, meus queridos amigos. Mais uma vez nos reunimos para que a gente estude mais uma lição, ou uma parte do estudo nosso, né, do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje, quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. A gente já está bem avançado no nosso estudo, mas ainda vamos ter muitas informações importantes. Bom, nós estamos no capítulo 19, que trata do papel dos médiuns nas comunicações, influência do espírito médium, sistema dos médiuns inertes, aptidão de certos médiuns para línguas, música, desenho, etc. E, finalmente, a dissertação do espírito sobre o papel dos médiuns. Então, ou seja, nós estamos dando continuidade a esse capítulo 19. Então, nós começamos dando prosseguimento a umas questões que Kardec faz para os espíritos. E nós estamos aí na questão de número 15. Kardec pergunta: os espíritos só têm a linguagem do pensamento não articulada e, portanto, usam apenas uma língua. Assim, um espírito poderia exprimir-se por via mediúnica numa língua que nunca falara quando vivo. A pergunta é, nesse caso, de onde tira as palavras que emprega? Então, é interessante, Kardec está falando como é que esse mecanismo, né, do idioma, da linguagem, da língua que o espírito se utiliza. Aí ele fala, olha, você já respondeu a pergunta por você mesmo, ao dizer que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Então, a linguagem do espírito é o pensamento, porque o corpo não pensa. O cérebro, sozinho, não pensa. O corpo não se movimenta, ele não faz nada. O corpo é um veículo, literalmente. Locomove o espírito, transporta o espírito para lá e para cá, manifesta a opinião do espírito, faz a comunicação com o resto do mundo, através da fala, através do ouvido, através do cheiro, através, enfim. O corpo é um utensílio. O espírito é que é aquele que comanda esse utensílio. Então, o espírito se utiliza do pensamento para manifestar-se. Então, se ele quer se comunicar, ele pensa naquilo que ele quer dizer. E o corpo vai obedecer. Isso do próprio corpo, o corpo, assim, desse espírito encarnado. Mas e na mediunidade? Mesma coisa. O espírito, sem o corpo físico, pensa e transmite esse pensamento para o espírito que manifesta, para o médium, né? E aí o médium manifesta aquilo que o espírito quer dizer, quer manifestar. Então, esse é o mecanismo, né? Então, a linguagem dos espíritos é o pensamento, seja ele encarnado, seja desencarnado. Todos compreendem essa língua, tanto os homens como os espíritos. Ao dirigir-se, então é isso, o pensamento ele não é articulado em palavras, ele vem na forma de imagens, ele vem na forma de querer dizer alguma coisa, então uma outra abordagem, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, eu estou, assim, movendo minha boca através do pensamento, desejo de eu espírito, né? Não eu corpo, eu espírito. Então, eu vou manifestando isso. E vocês estão ouvindo. E eu faço movimentos aqui, e vocês estão vendo. Então, a forma que eu tenho de interagir com o mundo. E uso a ferramenta pensamento. Todos compreendem essa língua, tanto os homens como os espíritos. Ao dirigir-se ao espírito encarnado do médium, o espírito errante, o espírito desencarnado, né, não fala em francês nem inglês, mas na língua universal do pensamento. Então, o pensamento não tem dessa, né? Às vezes eu fico pensando na linguagem dos sinais. E eu me pergunto, será que uma pessoa que fala por sinais, não através de palavras, sabe, formando palavras, como movendo as mãos, mas sim
formando ideias. Ele pode ir em qualquer lugar do mundo, que ele fala com outro mudo, né? Pelo mesmo idioma, pela mesma forma. E ele não fala o idioma, aliás, ele nem fala, né? Ele é mudo, mas ele não fala a linguagem daquela pessoa que mora naquele lugar, naquele país. Mas ele se comunica. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Ele carrega consigo, o espírito carrega consigo a linguagem do pensamento. Para traduzir as suas ideias numa linguagem articulada, transmissível, e ele utiliza as palavras do vocabulário do médium. Então, é como se fosse um armário cheio de vocábulos, cheio de ideias formadas, frases e tudo. Aí o espírito vai lá nesse armário, nessa prateleira, e pega, e aí ele utiliza. Mas é do médium. Então, ele está emprestando do médium o conhecimento, né? Para que ele possa se manifestar. Tá bom? Na pergunta 16, se for assim, o espírito só deveria exprimir-se na língua do médium, mas sabe-se que ele escreve em línguas que lhe são desconhecidas. Não tem nisso uma contradição? Aí os espíritos falam, olha, observe-se primeiro que nem todos os médiuns são igualmente aptos a esse gênero de exercício. O que é esse gênero? O espírito falar outro idioma através do médium. Não é todo médium que faz isso. Tem médium que é de um idioma só, né? E, por qualquer razão que seja ela, ele só fala aquele idioma. Tem outros que falam idiomas diferentes, mesmo não falando quando estão no estado de vigília, mas quando estão no transe mediúnico, falam aquilo que o médium, aquilo que o espírito quer dizer num determinado idioma. É em seguida que os espíritos só se prestam a ele acidentalmente quando julgam que isso pode ser útil. Então, quando os médiuns fazem isso, de falar outros idiomas, né, línguas desconhecidas para ele, quando necessário, ele pode até falar. Por isso que ele fala acidentalmente, quando julgam que isso pode ser útil. Mas as comunicações usuais, de certa extensão, preferem servir-se de uma língua familiar ao médium, que lhes apresenta menos dificuldades materiais de superar. Então, com isso, ele tem mais, liberdade, facilidade, familiaridade, que o espírito fale no idioma do médium, né? Agora, de novo, ele se utiliza do pensamento. E aí o médium exprime na linguagem dele, na linguagem que mais ele está, ou pelo menos naquele momento da sua vida de reencarnado, ele está mais familiarizado. Tá? Então, é menos dificuldade. Eu não sei, eu já falei para vocês isso, com certeza, eu já fiz essa, como é que eu diria? Esse comentário, né? Que tanto é a língua do espírito, o pensamento, que ele, eu posso estar conversando com o espírito, o médium ter o conhecimento, digamos, do inglês e do português, e o espírito se comunica em inglês, a gente responde em português, né, ou conversa com ele em português, e ele continua falando em inglês, dando continuidade à ideia da conversação. É como se ele estivesse falando português, mas ele não está falando, está falando inglês. Então, ele está transmitindo a ideia tudo, e o médium está falando o idioma da preferência do espírito, ou da maneira que ele está se manifestando. Porque ele pode estar tão arraigado ainda nas condições da Terra, ainda tão materializado, que até o idioma ele usa da última encarnação. E quando ele fala, e quando ele ouve
ele nem percebe que está aí em andamento 2 idiomas diferentes. Porque ele está pensando, o médium sabe o idioma, recebe, escuta essa informação e já disponibiliza para o espírito, e para ele parece que ele está falando o mesmo inglês, todo mundo ali conversando em inglês. No entanto, não é assim. Mas por quê? Porque a linguagem é do pensamento, sempre. No item 17, ou na pergunta 17 desse capítulo 19, Kardec fala, ou pergunta: a aptidão de certos médiuns para escreverem numa língua estranha não provém do fato de a terem usado noutra existência, conservando-a na atual em forma intuitiva? Então, digamos, aqui o médium não fala inglês, mas o espírito se manifesta através dele, dá uma comunicação falando inglês. Como é que pode? Aí ele fala assim, isso aí não poderia estar numa outra existência, esse conhecimento? E o espírito, de alguma forma, consegue se apoderar disso, ou cavocar isso, e trazer à tona, e ele poder falar esse idioma? Os espíritos dizem, isso certamente pode acontecer, mas não é uma regra. O espírito pode, com algum esforço, superar momentaneamente a resistência material. É o que se verifica quando o médium escreve na sua própria língua que não conhece. E aí vem uma nota do tradutor, que justamente coloca Chico nessa jogada aí. O caso Chico Xavier é a mais eloquente demonstração atual desse princípio. O médium tem recebido livros inteiros em linguagem técnica sobre medicina, sociologia, história e outros assuntos, sem nenhum conhecimento pessoal dessas matérias. Então, significa que ele não precisa conhecer, assim, nessa encarnação, mas ele pode ter um preparo já anterior, que vai facilitar em muito a vida do médium. Não, desculpa, a vida do espírito. O espírito vai poder se comunicar, porque ele encontra no médium todas as facilidades que ele precisa para isso, através do conhecimento do médium. E o médium pode trazer conhecimento de outras existências, ou como pode desenvolver aqui, e o espírito se utiliza disso. Se alguém tiver qualquer observação, fique à vontade, tá? Eu estou seguindo aqui. Vocês sabem que esse no dia de hoje, a gente faz sempre um pouco mais curto, tem 1 hora de duração. Em todo esse tempo, nós tivemos uma exceção, que a discussão estava tão acalorada, tão boa, que a gente foi um pouco mais longe, né? Mas foi um dia especial, porque não tinha a seguir o trabalho mediúnico. Então, Chico Xavier é um belo exemplo desse princípio, né? Que veio de uma outra existência, né? Mas, como dizem os espíritos, isso pode acontecer, mas não é uma regra, né? Porque o espírito pode, com algum esforço, superar momentaneamente a resistência material. Na questão 18, Kardec fala assim, uma pessoa que não sabe escrever, e agora? Poderia fazê-lo quando, na condição de médium, no transe mediúnico? Sempre assim, né? Sim, uma pessoa que não sabe escrever pode escrever, mas compreende-se que haverá grande dificuldade mecânica a vencer, pois a mão do médium não está habituada aos movimentos necessários para formar as letras. Todos nós sabemos que quando a gente está aprendendo lá o ABC, a gente vai com aquela velocidade bem baixa, né? Na pauta ali, né?
entre as linhas no caderno, então a gente vai para guiar a gente para poder depois ter uma noção. Porque se não tem essa pauta, né, essas linhas, começa a escrever aqui embaixo, tá, quando vê, está lá no fim, lá no caderno, lá em cima, né, na folha. Então, é possível, mas lembre-se que há dificuldade mecânica para vencer. O médium não tem prática da escrita, que precisa desenvolver alguma flexibilidade do dedo, né, do pulso, para que ele possa pôr no papel aquilo que ele quer. Então, por isso que, quando bem jovens, né, a gente vê isso, da época ainda de que lambia o palito, né, umedecia o palito, não, o lápis, né, a pontinha, né, não sei se vocês lembram disso, mas não é todo mundo, não, isso isso é muito, muito antigo, né? Depois veio o grafite aí, então facilitou muito, mas aí está escrevendo e até desenvolver a velocidade, a habilidade, o aluno vai devagarinho escrevendo, muito devagarinho, que é a condição que ele tem. Então, por isso que ele fala, compreende-se que haverá grande dificuldade mecânica a vencer, né? Pois a mão não está habituada aos movimentos necessários para formar a letra. Sabe, não sabe fazer aquele A bem assim, gordinho, com a perninha embaixo, né? O B, C, tal. Então, ele não tem essa familiaridade. E ele faz uma comparação. Acontece o mesmo com os médiuns desenhistas que não sabem desenhar. Então, se o médium não sabe, não tem familiaridade com desenhar, é perda de tempo do médium. Porque é muito difícil quando a pessoa não tem habilidade, não tem a flexibilidade, não tem a familiaridade com o que é escrever, né? Aí, na pergunta 19, um médium de inteligência bem reduzida poderia transmitir comunicações de ordem elevada? Então, alguém que está bem para cá, assim, bem com pouco conhecimento, vem um espírito de ordem elevada e transmite uma mensagem através dele. O que acontece? Isso é possível, não é? É permitido? Então, vamos para a resposta. Sim, pela mesma razão que um médium pode escrever numa língua que não conhece. Então, sim, ele pode, um médium com inteligência reduzida, um médium meio assim tosco, né? Sem cultura, sem conhecimento, ele pode transmitir dar uma bela comunicação, né? E pode escrever numa língua que ele não conhece. A mediunidade, propriamente dita, independe da inteligência, como das qualidades morais. Na falta de melhor instrumento, o espírito pode servir-se do que tem à mão. É que nem eu vou bater um prego. O certo é usar, para bater um prego, um martelo. Um martelo do tamanho apropriado para o tamanho do prego. Não adianta eu pegar um preguinho desse tamanho, pequenininho, e usar uma marreta, né? Ou o contrário, um prego muito grande e usar um martelinho de brinquedo, da Barbie, né? Então, vai ser muito difícil. Com a mediunidade, a mesma coisa. O espírito precisa bater o prego ali. Não tem condições, ele pega o martelo que tiver à mão, ainda que seja marreta, ou ainda que seja um brinquedinho. Ele vai tentar fazer o trabalho dele com os recursos que ele tem. O médium é a mesma coisa. Se o espírito precisa dar uma comunicação de determinado teor, o que ele faz? Ele convoca o médium ali na hora, quem estiver disponível. Mas é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Então, se ele precisa dar uma comunicação realmente séria, importante, bem elaborada, ele se utiliza de um médium, né, que ofereça menos obstáculos materiais, menos dificuldade apresente, né? E ainda a outra consideração.
O idiota, aquele que sofre de algum tipo de, assim, digamos, restrições mentais, né? O idiota frequentemente só é idiota pela imperfeição dos seus órgãos, pois o seu espírito pode ser mais adiantado do que pensa. Então, os idiotas, esses que têm as limitações, se eles vêm buscar no médico alguma coisa, né? Então ele se utiliza dele. Desculpa, ficou confuso aí. Deixa eu fazer o seguinte. O espírito de um idiota pode dar uma comunicação normal, porque esse idiota, essa pessoa que tem essas limitações, são físicas e não espirituais, não do espírito. É como se um motorista se utilizasse de um carro quebrado. O carro não vai sair do lugar. Esse mesmo motorista muda de carro para um carro perfeitamente funcionando, ele vai sair e pronto. Vai estar dirigindo e muito bem. Então, tanto do carro quebrado quanto do carro em boas condições, o motorista era o mesmo. Então, esses que têm qualquer dificuldade, né, de manifestar-se, essa manifestação é do corpo. O corpo é que está limitando. Eu devo ter também contado uma história de uma amiga, uma moça que frequentava uma casa espírita. Ela não entendia o que acontecia. Ela falou: poxa, meu pai sempre foi uma pessoa ativa, uma pessoa de raciocínio, nossa, aconselhava, uma pessoa fantástica. Agora está aí esquecido, está com Alzheimer, está com tanta dificuldade. Por que isso? O que acontece? Eu falei: seu pai não mudou nada. Como espírito, ele não mudou nada. Mudou o corpo dele, limitou, ele pôr para fora o conhecimento que ele tem, toda a experiência, né? Mas, na verdade, ele é o mesmo, é o corpo que está limitando ele. Então, é a imperfeição dos órgãos é que limita a manifestação do espírito, pois o seu espírito pode ser mais adiantado do que se pensa. Tem isso também. Então, essa pessoa que tem essas limitações, ela pode ser muito mais evoluída, muito mais, assim, preparada, né? Mas ela não manifesta. Por quê? Porque o corpo é que está segurando ela. E aí ele fala: tens a prova disso por algumas evocações de idiotas mortos ou vivos. Então, Kardec fez esse teste já. Então, a pessoa pode realmente se comunicar perfeitamente como espírito. Mas se ela tiver que passar pelo intermediário corpo dela, que está limitado, não vai sair comunicação, ou sai algo que não tem nada a ver. E aí tem também uma nota do tradutor que fala das pesquisas, né, sobre essa ideia. E aí eu lembrei de um livro chamado O Castelo dos Pássaros Feridos. Então, é um lugar onde havia pessoas com problemas problemas mentais. E, em determinado momento, quando eles se emancipavam, quando eles se reuniam em espírito, eles mostravam uma situação totalmente diferente, um controle das palavras, das manifestações de opinião, do que fosse, mostrava um conhecimento que em nenhum momento mostrava quando a pessoa estava na condição de vigília, né? Então, portanto, quando a gente vê alguém, quando a gente conhece alguém, se lembra de alguém que tem algum tipo de limitação, vamos lembrar que ele está tendo uma experiência reencarnatória, né? Por algum motivo ele está com esse atraso mental, mas ele, como espírito, não sofre nada, não tem nenhuma limitação.
ele se manifesta plenamente. Então, como nesse do castelo dos pássaros, das aves feridas. Muito interessante. É assim, um local onde é como que uma escola de deficientes e a pessoa, que era uma das professoras, ela vai narrando, ela vai falando a respeito de cada um, as características todas, mas sempre dentro dessa limitação mental, né? Só que quando ela vê eles em desdobramento do sono, né, emancipados, vinha totalmente diferente. Alguns que aceitavam a condição que estava, outros eram extremamente revoltados pela situação em que se encontravam, né? Então, uma observação de Kardec. Esse é um fato comprovado pela experiência. Numerosas vezes evocamos espíritos de idiotas vivos, que deram provas patentes de sua identidade, respondendo-nos de maneira muito sensata e até mesmo superior. Percebe? O espírito de um idiota vem e dá um show quando é evocado e na comunicação lá para o grupo de Kardec, né? Esse estado é uma punição para o espírito, que sofre com o constrangimento em que se encontra. O médium idiota pode oferecer, pois, algumas vezes, ao espírito que deseja manifestar-se, maiores recursos do que ele pensa. E aí ele fala assim, ó, dá uma olhada lá na Revista Espírita de julho de 1860. O título do artigo é Frenologia e Fisionomia. Então, o que a gente faz? A gente vem... Aqui está o link, a gente busca no Kardecpedia, que é um trabalho muito bem feito. A minha única crítica com relação a ele é que, claro, tem direitos autorais no meio, tem uma série de coisas para poder ter isso disponibilizado para um grande público, né? Mas ele, o que o que deixa a desejar é que os livros que ele se utiliza para o estudo são aqueles da versão adulterada, né? Tanto a Gênese quanto o céu e o inferno. Mas um dia deve mudar isso. Então a gente vai lá no Kardecpedia, né? E aí abre a página e aqui tem, primeiro, ou a gente escolhe aqui através do tema, né? Escrevendo aqui, tal, depois fazendo a busca, ou então isso aqui vai direto, como ele falou na lição, a Revista Espírita, aqui estão as obras de Kardec. E aqui, como está tudo repetindo, tem os nomes, que é a Revista Espírita. Então ele fala, vai olhar lá em julho de 1860. Então a gente vai na Revista Espírita, abre, aqui tem todos os meses, e aí a gente vem em julho de 1860. Porque a revista é essa, né? Olha aqui em cima aqui. Você está em Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1860, mês de julho. Então a gente vem aqui para poder, né? Porque a gente quer saber o que é aqui. Aqui, desculpa. Frenologia e fisionomia, aqui. Então a gente pode explorar o assunto, tá? Por que eu fiz isso? Para mostrar que nós temos recursos muito à mão para os nossos estudos. Então, quando a gente está estudando, a gente vai lá e liga uma coisa com outra, tá bom? Então, segue aqui o nosso... Só um momentinho que eu acabei perdendo aqui o fio da meada. Aqui estamos, tá? Então, essa observação de Kardec, aqui está o link para que a gente possa buscar. Mas vai lá no Google, ó,
Kardec pilha e pronto, já tá feito lá. A pergunta número 22 de Kardec para os espíritos é: como se explica a aptidão de certos médiuns para escrever em versos, apesar de sua ignorância em matéria de poesia? Então, o médium não escreve versos, mas vem o espírito, através dele, escreve na forma de verso. Aí ele fala: olha, a poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em versos, como podem fazê-lo numa língua que que desconhecem. Além disso, podem ter sido poetas em outra existência. Então, o médium pode ter sido poeta e para ele fica fácil, né? Como já disse, os conhecimentos adquiridos nunca se perdem para o espírito. Olha que maravilha, tudo que a gente está aprendendo aqui hoje, tudo, até o que a gente já esqueceu, continua no espírito, indelevelmente anotado, marcado no espírito. Quer dizer, na verdade, no perispírito. Mas está ali, não se perde. Livros que a gente já esqueceu que leu, não lembra nem o título, está na nossa memória espiritual. Não perde. Como já disse, os conhecimentos adquiridos nunca se perdem para o espírito, que deve atingir a perfeição em todas as coisas. Assim, o que eles souberam no passado lhes dá, sem que o percebam, uma facilidade que não possuem no estado habitual. Então, é isso, esse conhecimento está ali. E por que eu não consigo lembrar? Porque o cérebro cansa, o cérebro não retém tudo. Tirando alguns privilegiados, né, que já nasceram dessa maneira, o restante vai ter dificuldade, né? A questão 21. É o mesmo caso dos que têm aptidão especial para o desenho e a música? Os espíritos dizem, sim, o desenho e a música são também forma de expressão do pensamento, como se fosse uma linguagem. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhes oferecem mais facilidades. É sempre assim. Aliás, é com todo mundo. A gente utiliza a lei do mínimo esforço. Aquilo que está mais à mão, mais fácil, a gente vai e trabalha isso. Os espíritos, com relação aos médios, mesma coisa. A questão 22, a expressão do pensamento pela poesia, o desenho ou a música depende unicamente da aptidão do médium ou também do espírito comunicante? Os espíritos dizem, algumas vezes do médium, outras do espírito. Então, poesia, desenho, música, né, não é exclusivo do médium. Muitas vezes mistura um com o outro. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. Então, ele deixou a Terra com um determinado conhecimento e não saiu daquilo mais, né? Então, ele está na condição que sempre esteve. E esse era o nosso tema de hoje. No dia 17 de agosto, nós devemos ir mais adiante no estudo do capítulo 19. Tá bom? Oi, Ana Paula. Oi, Luiz, boa noite. Desculpa o atraso. Então é isso. Esse foi o tema de hoje, dessa linguagem dos espíritos. Como é que eles se comunicam através dos médiuns, né? E parece que não tem muita limitação, não. O que tem é recurso bem ou mal utilizado. Porque se esse recurso não está apropriado, mas se houver uma necessidade muito grande, vai ser utilizado. Mas claro que, como instrumentos, quanto melhores, mais fácil fazer o trabalho. Trabalho de quem? Do espírito comunicante. A gente não... Como é que eu diria assim? A gente se utiliza da ferramenta que tem à disposição, assim como os espíritos. Alguém gostaria de fazer alguma observação,
colocar alguma dúvida eventual que possa ter. Oi, Luiz. Oi, Maria. Então, eu só fiquei, é que teve uma parte ali que tu comentou que, nesse caso, né, deles falarem outra língua, tem um motivo, né? Mas seria um motivo assim para chamar atenção, ou para alguma pessoa que precisa ouvir, alguma pessoa que só fala aquela língua e que precisa estar escutando aquilo naquele momento, aquela comunicação naquele momento? Ah, Olha, tá. os espíritos mais assim esclarecidos, eles entendem a situação. Bom, aqui tem um grupo que só fala português. Por que que eu, como sendo um espírito russo da última encarnação e tenho sabe, um prazer muito grande de falar esse idioma, por que que eu vou dar uma comunicação em russo? Ninguém vai entender, né? Ele pode fazer isso, Uhum. mas se ele falar, opa, peraí, se eu falar russo, ninguém vai entender, então é melhor eu falar numa linguagem familiar, que é isso que Kardec fala. Aí o que que ele faz? Ele fala na linguagem do grupo como um todo. Hum, Sabe? entendi. Porque não Como tem eles. porquê. Agora, se vem um espírito inferior que ainda está apegado àquele idioma dele, é o russo, por exemplo, é um russo, mas ele é tosco, ele não se desenvolveu tanto. Aí ele Uhum. vem e aí vai que o médium também teve uma experiência na Rússia, uma experiência reencarnatória, né? Viveu na Rússia, falava russo, aí pronto, o espírito encontra recurso para falar russo e vai falar. Aí vai ficar um olhando para o outro, falando, mas o que será que estão conversando? O que será que ele quer dizer? Porque, na verdade, esse espírito, ele não tem, digamos assim, sabe, uma educação, mas ele compreensão, né? Ele vai falar, ou às vezes nem percebe isso aí. Uhum. Você já deve ter sido pega por você falando um dos idiomas que você fala para uma pessoa que não deveria estar falando. Por exemplo, você está falando inglês com alguém e tal, e por qualquer motivo, um esquecimento, uma distração, tal, você vira de novo para ela e continua a conversa em português. Já aconteceu Né? isso comigo, né? Então, por quê? Porque acontece de forma assim, não assim, consciente o que quer fazer isso. Faz porque quer fazer. Não, é porque aconteceu ali. Então, isso Sim. também pode acontecer entre o espírito e o médium, né? Tem várias, sabe, diferenças que podem ocorrer. Tá. E só para ficar claro, então, né? Tu comentou que daí a linguagem deles lá no plano espiritual é por pensamentos. Então, eles comunicam um espírito com o outro através de pensamentos. Eles não conversam. Então, conversam através do pensamento. Então, não tem línguas, por exemplo, no plano espiritual. Tá? Eles se conseguem se compreender. Depende do meio em que está aquele grupo. Se está no meio de espíritos atrasados, vai falar o idioma que ele falava. Se são evoluídos, é o pensamento, é a linguagem do Ah, tá. pensamento. Tá? Ah, tá. Porque, sabe, Marina, tem colônias que falam um determinado idioma, que estão situados assim, sobre o país ao qual ela está servindo. Essa colônia serve para Uhum. receber espíritos, serve para cuidar de espíritos, serve para preparar o reencarne dos espíritos. Aqui mesmo, aqui perto. Por quê? Porque nós estamos aqui, está todo mundo aqui, encarnados e desencarnados. Nós estamos muito próximo da superfície do globo. Não tem. Então, se isso ajuda, sabe, que o espírito possa se sentir mais à vontade, se comunicar à vontade, então eles vão ter uma forma, né, de agregar aquela turminha ali que fala só um idioma, né, e vai e fala
entre eles, deles para com os outros, porque é a condição deles. Então, essa colônia, ela está servindo a um determinado espaço, a um determinado grupo de pessoas. Então, lá se fala o idioma que falava antes. Não sabe falar outra coisa, não sabe outro jeito. Então, ele vai e fala. Já no mundo superior, esse aí não precisa de comunicação verbal. Eles se comunicam pelo pensamento, sem problema nenhum. Não é telepatia, né? Telepatia. Não sei nem se ele posso dizer que não é, mas é uma interação ali, sabe? Onde as pessoas estão se comunicando. Uhum. Entendi. Obrigada, Luiz. Não agradeça. Edson, está muito confuso essa história do espírito falar idiomas diferentes e tudo isso? Ou te parece lógico? Não, Luiz, para mim parece lógico, sim. Tem algumas coisas que eu não entendo, mas parece lógico, né? Eu entendo assim que eu tinha uma... Está escutando bem? Eu tinha uma situação assim, tem uma situação assim que antigamente eu entendia assim, que o espírito, ele vinha conversar aqui com os médios através de um mentor, alguma coisa assim, né? Então, aí, agora, depois eu fui descobrindo, né, por trás do estudo e tal, que eu consegui entender que tem alguns níveis, né? Então, por exemplo, quando a gente desencarna assim, eu acho que provavelmente a gente desencarna do jeito que a gente é. Então, provavelmente a gente vai encontrar pessoas que estão vestido como a gente, do jeito da gente. Aí, a partir do momento que você vai melhorando lá, né, chegando numa situação mais diferente, acho que a gente vai encontrando outro tipo de situação. Então, é mais ou menos isso, né? E o que eu acho que eu entendo também um pouco, que eles vêm através do médium para apresentar ou tentar achar um caminho daqueles que precisam ou daqueles para informar a gente do que a gente necessita, né? Aprendizado no espiritismo aqui, como vivos, né? Entendeu? Exatamente. Você começou a falar com a frase assim, a gente desencarna e se apresenta como era aqui. E é uma verdade. Nós não mudamos. Mas mudar, porque mudar para quê? Só se fingir, né? Que é outra pessoa. Porque nós somos quem somos. E quando a gente desencarnar, com todas as nossas virtudes, com todos os nossos defeitos, com tudo como nós somos, a gente vai para o plano espiritual. Não vira santo, não vira espírito superior, não, nada disso, né? Então, e muitas vezes, até se bobear, a pessoa, apesar de todo o conhecimento, chega todo atrapalhado, né? E aí sofre as consequências disso, né? Porque realmente precisa ter essa, sabe, essa mudança para melhor. E É se a uma gente transformação, né, Luiz? É uma sim, transformação que a gente vai fazendo, né? E a gente vai sim. tentando se transformar aqui com o conhecimento para a gente chegar melhor lá, né? Pelo menos é o que eu entendo. Esse é o real objetivo, sabe? Transformar para melhor. Então, é um exercício, é um trabalho, e é um trabalho, assim, intenso e persistente, para que a gente mude. Porque é muito mais fácil a gente ficar aí sabe, vai na onda, né? Então, realmente, é a nossa tarefa se melhorar, né? Tá bom, então, Luiz. Muito interessante aí. Cada vez aprendendo mais. Ainda mais Isso eu aí. que não tenho nada de visão assim, o negócio fica mais complicado, mas a gente vai se aprendendo aí. Tá bom? Obrigado aí. Certeza que você já está no caminho certo aí. Não agradeça, não.
Não demorem muito para falar alguma coisa, porque senão vou ter que pôr palitinho nos olhos, né? Porque como é difícil a gente acordar cedo e depois dormir tarde, né? Então a gente sente bastante. Muito bem, então a gente pode até encerrar aqui, caso não tenha mais nenhum tipo de nenhuma pergunta, nada. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui para discutir esse assunto tão importante, assim como eu agradeço aqueles que estão vendo na gravação, né, terminando conosco agora essa nossa reunião, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima reunião.